Olá pessoal, eu sou Ana Paula, bem-vindos ao canal. Se você gostar do conteúdo, se inscreva, deixe seu like. E se por um acaso você estiver com alguma curiosidade sobre algum assunto, deixe aqui nos comentários que a gente vai providenciar um vídeo falando sobre o seu tema, tá bom? Hoje vamos estar falando sobre crises de abstinência e como lidar com essa situação. As crises de abstinência surgem por associação de vários fatores. Geralmente, elas são impulsionadas por características emocionais, herança genética, padrões de gêneros, estilo de vida e aspectos de comportamentos e sociais. Mediante isso, não se pode ignorar os impactos dessa síndrome sobre a saúde mental e física do indivíduo e nem adotar uma posição limitada. Os efeitos da abstinência exercem influência no âmbito biológico, social, moral e psicológico, e nesse contexto exigem soluções urgentes. Logo, o objetivo desse material é fazer uma abordagem mais ampla sobre as crises de abstinência. Então, neste vídeo, vocês vão saber o que é essa síndrome e quais são os sintomas, como proceder frente às crises e como direcionar o tratamento para o caminho da recuperação. Então vamos lá. Como as drogas agem no organismo? Ainda que sejam usadas em pequenas quantidades, a maioria das drogas tem efeito muito potente sobre o funcionamento geral do organismo. As substâncias que são inaladas são rapidamente absorvidas pelas células pulmonares e em fração de segundos alcançam a corrente sanguínea e chegam ao cérebro. Por meio dessa rápida trajetória, essas substâncias geram uma grande e falsa sensação de bem-estar e de prazer. Isso ajuda a entender o que leva os usuários ao vício, pois quando passa esse efeito, eles querem sempre usar mais drogas para manter essa condição de leveza e de aparente felicidade. As drogas de uso oral, como êxtase, ou as injetáveis, como o ácido lisérgico, que é o LSD, e a heroína também costumam causar impactos bem parecidos no cérebro. Isso porque o efeito das drogas no organismo são bem semelhantes, principalmente nas áreas cerebrais. O uso constante desses entorpecentes eleva os riscos para o desenvolvimento de várias enfermidades mentais e físicas. No âmbito psíquico, destacam-se a síndrome do pânico, as psicoses e as crises maníacos-depressivas. Conforme o nível de gravidade, esses desequilíbrios podem evoluir até mesmo para ideação suicida. Já em relação aos danos causados sobre a função dos órgãos nobres do corpo, o derrame cerebral, o comprometimento das funções respiratórias e as doenças cardiovasculares, como o infarto e a doença vascular periférica, são as mais evidentes. Como é o tratamento para dependentes químicos? Quanto ao tratamento para dependentes químicos, um dos pontos mais importantes a ser considerados é o diagnóstico precoce. Assim como ocorre em todas as doenças, a avaliação precoce é essencial para direcionar o tratamento antes da piora do quadro. Vale lembrar também que não existe um único tratamento. Para alcançar resultados melhores, o ideal é mesclar diferentes terapias. Assim como qualquer problema enfrentado pelo dependente químico, precisa ser tratado concomitantemente por uma equipe de especialistas de diferentes áreas, mas com foco na reabilitação da saúde e integral. Médico psiquiatra, psicólogo, clínico geral, terapeuta ocupacional e enfermeiro são alguns dos profissionais que devem compor a equipe multidisciplinar. O trabalho conjunto desses especialistas proporciona mais eficácia ao tratamento para controle das crises de abstinência. Outro detalhe importante é adotar condutas personalizadas
e em conformidade com as necessidades ou com o grau de comprometimento de quem não consegue vencer esse desafio sozinho. Atenção, esse fator é essencial para assegurar essas intervenções terapêuticas individualizadas, facilitem a avaliação periódica dos resultados do tratamento. Já na primeira consulta, o estado geral do paciente é avaliado criteriosamente a fim de que sejam traçadas estratégias básicas que conduzirão às intervenções terapêuticas. Em linhas gerais, o tratamento é baseado em comportamento psicoterapêutico e no processo de desintoxicação. Para entender melhor essa proposta, confira alguns dos tipos de tratamentos possíveis para a superação dos males causados pelas drogas no organismo. Uma delas é as medicações, né? A maioria dos medicamentos usados no controle e no tratamento para dependência química foi desenvolvido há poucas décadas. No entanto, vale ressaltar que não há remédios milagrosos, mas que a adoção de certas substâncias tem o poder de limitar o efeito nocivo da dependência. Por isso, os remédios são escolhidos de acordo com o nível da dependência psíquica e do estado de toxicidade do organismo do usuário. Porém, as medicações não são prescritas isoladamente, vistos que elas devem ser administradas paralelamente com outras terapias. Há dois tipos de medicações cujos os efeitos variam de acordo com o quadro clínico do usuário de drogas. Logo, essas medicações podem agir de diferentes formas. Então, vamos ver isso, né? Medicação aversiva. Quando administrada com a droga, provoca mal-estar geral para o indivíduo, perca o interesse pelas substâncias tóxicas. Medicação substitutiva. Esse medicamento age diretamente no sistema nervoso central e seu princípio ativa mimetiza o efeito da droga. Também tem a psicoterapia. Os tratamentos psicoterápicos podem auxiliar bastante na recuperação da saúde mental dos dependentes químicos. Essas intervenções são utilizadas como tratamento complementar às medicações, a fim de que o indivíduo consiga restabelecer o equilíbrio emocional necessário para conseguir vencer o vício. Enumeramos algumas terapias que asseguram melhor resultados. Então vamos ver. Terapia cognitivo-comportamental. O propósito desse tipo de terapia é proporcionar condições propícias à mudança de pensamentos por meio das alterações cognitivas. O terapeuta utiliza métodos que estimulam a modulação do comportamento do usuário em relação ao hábito de consumir drogas. A base da ação dessa terapia comportamental considera que a opção pelas substâncias entorpecentes resulta de um comportamento aprendido. Assim sendo, a possibilidade do indivíduo desaprender ou de se desinteressar pelos tóxicos. Porém, essa mudança comportamental exige a doação de uma postura firme e a decisão de se manter longe dos estímulos ao uso de drogas. As mais importantes que precisam ser vencidos é ter a consciência da necessidade de mudar as ações e o comportamento frente ao problema. Para tanto, o dependente deverá enfrentar de vez os momentos de fissura, afastar-se de outros usuários e procurar preencher o tempo e os pensamentos com alternativas saudáveis. A opção por jogos interativos, atividades recreativas, práticas de esportes ou aprendizado de algum trabalho novo ajuda nesse processo. Também tem a terapia de grupo.
A participação em atividades interativas com outras pessoas que têm objetivos e propósitos semelhantes ajuda muito na recuperação dos usuários de entorpecentes. Além disso, essas terapias são monitoradas por profissionais com experiência e habilidade para discutir aspectos relacionados à importância de superar os sintomas da dependência química. O envolvimento auxilia também na integração social, evita o isolamento e fortalece emocionalmente o paciente durante o tratamento. Nos grupos, os usuários trocam depoimentos e falam de suas expectativas futuras. Isso é importante para que o indivíduo perceba que não está sozinho nesta investida. Terapia familiar. Segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, UNODC, uma entidade ligada à ONU, 29 milhões de pessoas adultas são usuárias de drogas e entorpecentes. Familiares, amigos e profissionais de saúde não podem desconsiderar essa situação, já que esses dados sugerem a necessidade de intervenções urgentes. Muitas famílias não conseguem ou não sabem lidar com um integrante com problemas de dependência química. Em nossa cultura, o uso de droga tem sempre um viés repressivo, quando, na verdade, deveria ser visto sobre um contexto multifatorial e que exige tratamento. Logo, a opção pela terapia familiar é uma das condutas mais assertivas para minimizar os conflitos resultantes dessas questões. Isso evita que o usuário seja exposto e mais sofrimento que o leve ao isolamento da família ou resultar em problemas mais graves como agressividade e violência. Como é o processo de desintoxicação? A dependência química resulta de mecanismos psicológicos induzidos por diferentes questões. Esses pilares são sustentados pela busca do prazer e, ao mesmo tempo, pela fuga dos problemas que incomodam, provocando dor e que aparentemente não tem solução. Assim, muitas pessoas veem nas drogas a opção para resolver esses embates e, por isso, acabam mergulhando em um ciclo vicioso que compromete, além da estabilidade fisiológica, suas relações pessoais, sociais e profissionais. Um dos pontos mais cruciais para superar as crises de abstinência é restabelecer o equilíbrio psíquico, para que as regiões cerebrais, já acostumadas com as drogas, consigam desempenhar as funções sem esse estímulo nocivo. Assim, o processo de desintoxicação exige um trabalho conjunto com o uso de medicações, de terapias psicológicas, e isso permite que o indivíduo tenha mais condições de recuperar a força mental exigida para controlar a falta da droga no organismo. No entanto, o ideal é que o processo de desintoxicação seja realizado em um hospital, com estrutura para oferecer todo o suporte necessário ao paciente. Muitos dependentes químicos podem ter reações inesperadas e que exigem socorro emergencial. Nessa perspectiva, a escolha de uma instituição que tem uma equipe multidisciplinar capacitada garante resultados mais eficazes. E o que são e por que ocorrem as crises de abstinência? As crises de abstinência são caracterizadas por um conjunto de sinais e sintomas decorrentes das reações provocadas pela ausência da droga. Esses eventos são parte natural do processo de desintoxicação, ou seja, ocorrem quando o organismo percebe a falta da substância geradora da dependência. Essa síndrome resulta de reações orgânicas que podem ser de caráter físico ou psíquico, em razão da interrupção brusca do uso do entorpecente. Tão logo o indivíduo inicia um tratamento de desintoxicação, a renúncia ao consumo da droga
pode gerar graves perturbações pelo fato de o organismo já estar acostumado àquelas substâncias. Por isso, podem surgir alterações comportamentais imprevisíveis, devido à falta desse estímulo tóxico para a realização das atividades mentais do indivíduo. O primeiro sinal é a fissura pela droga. Entende-se por fissura a ocorrência de um desejo muito forte de utilizar a droga. Essa vontade é quase incontrolável e às vezes pode provocar reações energéticas como agressividade e perda do equilíbrio psíquico. Crises de abstinência são dos fatores que mais contribuem para a dependência crônica. Por isso, muitos usuários apresentam grande dificuldade de abandonar o vício sozinhos e precisam de submeter a um processo de desintoxicação. O uso prolongado de entorpecentes os tornam em viciados crônicos. Por isso, quando tentam interromper o uso, há uma forte sensação de que necessitam da substância para aliviar os sintomas causados pelas crises de abstinência. Quais são os principais sintomas das crises de abstinência? O sintoma das crises de abstinência nem sempre obedece a um padrão fixo. Eles variam conforme o estado de saúde do usuário. Outro aspecto que também influencia é o uso associado de drogas concomitantes. Alguns tipos de entorpecentes provocam sintomas leves, enquanto as substâncias mais potentes geram uma tensão psicoativa mais forte. Na verdade, ambas as situações são extremamente perigosas, já que há o risco de surtos psicóticos condizentes com emergências psiquiátricas de difícil controle. Então, tem alguns sintomas mais evidentes que são provocados pela síndrome da abstinência. Então, vamos ver, tem apatia, delírios, irritabilidade, agressividade, confusão mental, alterações no sono, aumento do apetite, problemas de memória, disfunção psicomotora, transtornos de ansiedade, comportamentos compulsivos, hipersensibilidade ao estresse, tendências a ideais suicidas. O que fazer quando passar por uma crise? As crises de abstinências podem provocar reações imprevisíveis e extremamente perigosas. Por isso, a orientação dos profissionais especialistas nessa área é que se a pessoa estiver sozinha, ela deve buscar socorro imediato. Contar com a ajuda e o apoio psicológico dos amigos, pais ou familiares pode minimizar os reflexos negativos desse problema e direcionar para a viabilidade de soluções. Se a crise surgir de repente, o ideal é buscar apoio profissional ou entrar em contato imediatamente com o hospital. Como saber o que gerou a crise de abstinência? A síndrome de abstinência pode resultar de uma multiplicidade de fatores. No entanto, ela costuma ser desencadeada pelo estresse descontrolado ao entrar em contato com outros usuários de drogas. Nessas circunstâncias, o indivíduo torna-se mais vulnerável ao uso, já que o próprio organismo exige a substância. Então, como prevenir as crises de abstinência? O abuso de drogas lícitas e ilícitas pela humanidade não é tão recente. Sabe-se que o homem sempre utilizou substâncias alucinógenas para os mais variados fins, como analgésicos, remédios e até mesmo em rituais sagrados. Porém, o uso recreativo das drogas é bem mais recente. E hoje muitos dos malefícios associados à toxicidade provocada por elas aumentam os riscos de doenças concomitantes ou pré-existentes. A boa notícia é que existem alternativas de prevenção e que podem minimizar os efeitos nocivos das crises de abstinência decorrentes do uso de drogas.
Então vamos ver quais são as medidas mais relevantes para prevenir esse problema. Praticar exercícios físicos. O exercício físico regular ajuda na liberação das substâncias responsáveis pela sensação de prazer e de bem-estar geral. As mais importantes são a serotonina e a endorfina, dois neurotransmissores que são produzidos durante a prática de exercícios. Para maior tranquilidade, vale ressaltar a importância de recorrer à avaliação médica antes de iniciar quaisquer tipos de atividade física. Ir de ambientes com usuários de drogas. Igualmente importante é priorizar a integração e a seletividade dos amigos, evitar o contato com pessoas ou a frequência a ambientes com usuários ajuda no processo de recuperação e de prevenção das crises. Manter-se ocupado e envolvido com atividades prazerosas que possam substituir a droga é essencial para evitar novos consumos. Outra coisa também é priorizar uma alimentação saudável, tomar muita água e priorizar a alimentação saudável, rica em vegetais e frutas, é um dos pontos mais importantes para aumentar a defesa do organismo e promover a desintoxicação. Opte por alimentos menos calóricos, cereais e grãos, contém importantes minerais e fortalece as funções cerebrais e acentua a disposição física e mental. O que é a internação psiquiátrica e como saber se preciso dela? De certo modo, o crescimento do uso indiscriminado de tóxicos está associado ao estilo de vida contemporâneo, resultado da mudança de costumes e de valores da atual sociedade. Por questões de ordem cultural, a ênfase dada ao problema das drogas em nosso país é de caráter puramente repressivo. Dada a complexidade inerente a essa questão, a maioria dos dependentes químicos é considerada criminosa ou vista com maus olhos. Assim, faz-se necessário a criação de programas de educação preventiva que priorizem a informação e o estímulo ao conhecimento sobre a importância de tratar as drogas como uma doença. Igualmente relevante é estimular a formação de profissionais especializados nesse campo, a fim de impulsionar a criação de serviços voltados ao tratamento e à prevenção desse problema cada vez mais preocupante. Grande parte da população não sabe que há vários níveis de tratamento contra a dependência química. Existem casos considerados como emergência psiquiátrica, em que o indivíduo precisa um acompanhamento intensivo. E dependendo da gravidade do quadro, é preciso recorrer à internação psiquiátrica. Se houver o risco de afetar a própria integridade física ou se o usuário se tornar uma ameaça para os outros, o ideal é a internação psiquiátrica mesmo. Nesse nível de comprometimento mental por questões de segurança, o tratamento já não pode ser feito em domicílio. Um hospital especializado pode ajudar. Para os profissionais de saúde, o problema da dependência de drogas é considerado uma doença. Isso tem estimulado ações mais positivas no intuito de entender melhor essa questão cada vez mais preocupante. Por isso, é fundamental manter um olhar diferenciado sobre a importância da intervenção adequada e da adoção de métodos de prevenção. Ainda que a completa restauração da saúde mental do usuário de drogas seja difícil, a escolha de uma instituição especializada em reabilitação da saúde mental eleva consideravelmente as possibilidades de sucesso na terapia. Em um hospital especializado, o dependente químico terá todo o suporte que necessita para manter firme o propósito de superar esses problemas
e assim poder voltar a ter uma vida digna e plena. É importante destacar que o primeiro passo para ser beneficiado com o tratamento é reconhecer a necessidade de ajuda para mudar o comportamento e o estilo de vida. Igualmente relevante é orientar a família e o próprio viciado para que eles se conscientizem de que essa decisão não depende apenas da escolha de quem está dominado por esse problema. Como as crises de abstinência geram sintomas que podem culminar em recaídas, a opção pelo tratamento intensivo em um hospital psiquiátrico faz toda a diferença. Diante disso, contar com um trabalho multiprofissional é imprescindível para reavaliar as estratégias de tratamento e, por conseguinte, adotar condutas mais adequadas. Quando o paciente está abstinente já há alguns dias, semanas ou meses, o risco de apresentar outros desajustes mentais é bem maior. Essas comorbidades surgem geralmente sob a forma de crises depressivas, alucinações, psicoses, ansiedades, convulsões e outras questões ligadas ao aspecto psiquiátrico. Algumas comorbidades têm fundo meramente emocional, mas requerem atenção especial e cuidados intensivos. Cada uma dessas complicações exige a avaliação médica e o uso de medicação específica. Quando são tratadas adequadamente, a tendência é a evolução para quadros mais graves e irreversíveis. Percebe-se, por fim, que o trabalho multiprofissional pode representar soluções viáveis e a possibilidade de retorno do dependente químico à sociedade, isso de forma mais rápida e segura. Nesse sentido, um hospital referência em psiquiatria, como tem vários, né? Mas vamos citar aqui o Hospital Santa Mônica, torna-se um excelente alternativo para ajudar tanto o indivíduo como também os familiares na luta contra as recaídas associadas às crises de abstinência. Bom, gente, então é isso. O uso das drogas é uma coisa assim extremamente difícil para quem usa, para a família, para os amigos, para a pessoa que quer sair daquela situação, e tem gente que infelizmente nem quer sair daquela situação, porque elas acham que aquilo dali tá tipo tampando o problema, a frustração, e ela acha que se torna feliz fazendo aquilo dali. É muito complicado, mas no fundo, a pessoa mesmo tem que querer sair daquela situação. Se você gostou do vídeo e tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí, ok?